Chegadas e saídas no Atlético, Bica Galo apurou o planejamento. Era Victor versus era Paulo Brax. Os reforços de cada um. Entrevista do Paulo Brax à imprensa. O que ele vai falar? O Galinho mais próximo do descenso da segunda divisão das categorias sub-20. Terrível campanha do Galinho e mais, Lianco surpreende a todos com a atitude. Esse é brabo e vejo o Hulk treinando também. Muito bom dia para você, este é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Geves dessa quarta-feira, 25 de junho. Pega o seu café sem açúcar, venha se atualizar sobre o Galo, bora tomar Café com Geves. Trago informações importantes, uma apuração que eu fiz aqui ontem com algumas fontes dentro do clube para entender um pouco desse planejamento, o porquê dessa paradeza, né, se a gente pode falar dessa forma, porque dessa inércia, falta de notícias do mercado, falta de informações acerca das movimentações do Atlético sobre reforço, vou trazer informações sobre isso, falarei também sobre um raio-x aqui, né, que foi levantado pelo nosso produtor sobre a era Victor e a era Paulo Brax, quais foram os reforços de cada um, até para a gente estimular um comparativo e você poder também dar a sua opinião aí. E vamos falar também sobre uma atitude muito legal do Lianco, que surpreendeu todo mundo, além do Galinho, que o Galinho tá péssimo, mas tá ruim de uma forma assim que tá dando dó. Tá dando dó do Galinho Sub-20, gente. E eu vou trazer todas essas informações para você. Bom, para a gente começar, lembrando que hoje tem a tal entrevista do Paulo Brax, né? Esse conteúdo está sendo gravado pela manhã, então ele está sendo gravado antes da entrevista e o Paulo Brax, né, falará à imprensa sobre o departamento de futebol, trará alguns esclarecimentos. O Bica Galo está na cobertura, como sempre, né, com os seus jornalistas, o João Miguel tá lá e tudo mais, o Márcio Vitor também tá por lá, então a gente vai ter cobertura dessas informações do Paulo Brax e a partir do momento que tiver esse conteúdo, você já terá tudo aqui no YouTube, ou então no Instagram do canal Bica Galo, ou então no meu Instagram, então aqui você tem conteúdo o tempo todo para te manter atualizado sobre o Galo, tá? Bom, trazendo um pouco aqui do que foi a era Victor, né, se a gente pode falar dessa forma, versus a era Paulo Brax no sentido de reforços, eu trago aqui um comparativo do nosso produtor, do Vadson Fernandes, que trouxe algumas informações aqui interessantes, né? Quais são os reforços na era onde estava somente o Victor como diretor de futebol. No Victor, então, ele trouxe... deixa eu tirar isso aqui. O Victor, ele trouxe o Palácios, o Robert, que está lá no Atlético Goiás, alternando entre titularidade e reserva. Tem 2 gols e 4 assistências com 8 jogos de titular em 16 possíveis na Série B. O Lianco, o Alonso, Fausto Vera, Deivinho, Gabriel Menino, Patrick, né, que vieram na negociação da ida do Paulinho. Diga-se de passagem, que situação do Paulinho, pessoal. Que situação triste do Paulinho. Paulinho que fez uma cirurgia, né, assim que foi pro Palmeiras e tudo, se recuperou por lá, mas parece que vai ter outra cirurgia, porque tem que fazer um processo lá, na questão óssea da canela dele, ele mesmo confessou ser uma cirurgia grave, né, e o Paulinho, né, que assim, a gente torce pelo jogador, porque é um jogador que sempre representou e envergou a camisa do Atlético, né, saiu daqui como um jogador super importante, super querido pela maioria da torcida, e desejo sorte pro Paulinho, aproveito para mencionar isso aqui, né, deve fazer uma nova cirurgia. O Hulk até comentou sobre isso, sobre essa questão do Paulinho. O Natanael e o Júnior Santos. Esses são os reforços da era onde estava somente o Vitor, né? A partir do momento que entra o Paulo Brax na jogada, se bem que o Júnior Santos ali, ele tem uma... O Paulo Brax, ele já estava ali iniciando, né? Talvez o Júnior Santos, o resto ali do Júnior Santos, digamos assim, tem a participação também do Paulo Brax. Aí a gente tem o Tomás Coelho,
na gestão Paulo Brax e Vitor. É porque, assim, o Victor estava como diretor de futebol e o Paulo Brax, quando ele chega, ele vira o superior do Vitor. Apesar deles trabalharem muitas vezes em conjunto, né, em dupla, em parceria, o Paulo Brax ele tem um cargo acima do Vitor na hierarquia da SAF. O Paulo Brax ele é o CSO, né, que é o Chief Sports Officer, que é o executivo de esportes, executivo de futebol, né, de futebol em geral, porque ele responde por todos os, né, pela base, pelo feminino e tal, e o Vitor hoje é o diretor de futebol. Mas que acaba que vira o diretor de futebol, acaba sendo na prática o Paulo Brax, e o Vitor ele acaba sendo ali um gerente de futebol, alguma coisa assim, tá? Que tem mais vestiário, mais interface com o elenco, tudo, e é mais boleiro, né? Um cara que viveu ali. Então, na era do Paulo Brax, a gente tem Coelho, Rony, Caio Paulista, Ivan Roman, João Marcelo, Vitor Hugo e Dudu, né? Então, na era do Paulo Brax, a gente tem o Coelho de atacante, Rony de atacante, João Marcelo de atacante, e o Dudu a gente pode considerar atacante também. Então são 4 jogadores de linha de frente, um lateral esquerdo /meia, que é o Caio Paulista, e o Ivan Roman para a zaga, junto com o Vitor Hugo, e fica nisso, né? Então o Dudu pode ser considerado um meia ali também. Então praticamente todos os setores reforçados. E aí fica o questionamento. Essa pergunta é para você. Qual era você considera melhor? Onde você acha que o Atlético contratou melhor? Quando ele trouxe ali o Lianco, né, e talvez o Natanael, ali naquela lista de um monte de jogadores, o que vai salvar mais ali é o Lianco, né? Ainda faltou o Bernard ali, né? Senti falta do Bernard ali. O Bernard não tá na lista ali do Vados, ele esqueceu no levantamento, mas ele deve ter colocado embaixo. Mas o Bernard também está ali, o que também não faria muita diferença para você votar, né? Na minha opinião, o Brax ele vai melhor no mercado. Ele contrata menos, mas ele contrata jogadores, né, de mais resultado, digamos assim. O Caio eu vou tirar dessa lista aqui, trato ele como um erro de contratação, mas fica aqui uma reflexão para o torcedor sobre como que foi, né, de fato, essa operação de mercado, tanto na era do Victor quanto na era do Paulo Brax. Bom, trazer informação também aqui, o Lianco, né? O Lianco é muito bacana, né? Tem alguns jogadores no Galo que são diferenciados, né? O Lianco, para vocês terem uma ideia, ele decidiu voltar aos treinos antes de todo mundo. Todo mundo. O Lianco chegou lá no CT, só estavam os funcionários lá, porque os funcionários não tiveram férias, né? Foram só os jogadores, até onde eu sei. E o Lianco, ele chegou lá, ele começou a treinar e já antecipou o retorno, já acabou com as férias, né? O retorno da maioria dos atletas. Vontade de espiar aqui. O retorno da maioria dos atletas vai ser no dia 30, né? Foi autorizado para o dia 30, conforme a gente trouxe de informação. E o Lianco, na terça-feira, ontem mesmo, ele já começou a treinar, já apareceu lá fazendo exercício na academia e tudo mais, mostrando que está focado, antecipou o fim das suas próprias férias, né? Mostrando que quer voltar ainda melhor fisicamente, mostrando comprometimento, mostrando dedicação, mostrando liderança, porque esse tipo de coisa dá exemplo, né? Então, palmas para o Lianco aí, achei muito bacana a atitude dele. É raro você ver um profissional interromper férias, né? Todo mundo fica preso a essa que o jogador, o jogador ele só quer saber de curtição e tudo, né? Quer aproveitar as férias até o fim, quer viajar para vários lugares e tal. E por mais que o Lianco possa ter feito tudo isso, ele mostra também, né, um exemplo de fato de um jogador determinado, e é o que de fato a torcida gosta de ver, o que de fato certamente a comissão também ficou positivamente surpresa. Então o Lianco ele postou ali e falou: "Tamo on", né? Escreveu modo foco lá na publicação dele. E eu fiquei bem feliz com isso, né? Lembrando que o Lianco ele já tem 4 gols marcados nessa temporada, também está na nossa publicação, e ele é o 6º jogador do grupo atleticano com mais minutos em campo, tá atrás apenas do Everson, do Alonso e do Rubens, né? Que jogou em várias posições, e o Natanael também, né? Então o Lianco também aí tá bem cotado aí na titularidade, obviamente, com o Cuca, porque é o nosso melhor zagueiro, né? Então achei bem interessante, quis trazer para você esse destaque do Lianco aqui no nosso Café com Jeves de hoje, tá? Bom, eu quero falar nesse momento aqui
sobre essa situação do Galinho, né? O Galinho está numa situação extremamente crítica e eu vou trazer uma informação para você agora no oferecimento de Betano. Se você for fazer as suas apostas aí, aproveitar o Mundial, né? Agora que tá começando a funilar, os jogos estão ficando mais legais, né? A gente teve ontem jogos aí legais e hoje a gente tem também, vou colocar na tela para você aí, no oferecimento da Betano. O link tá logo aqui embaixo para você. E hoje tá bom pra gente fazer aqui um mini bolão, né? Acho que tá legal aqui. Apesar do Mamelodi Sundowns lá na África do Sul ter dado um calor no Borussia, eu acho que o Fluminense leva essa aqui, tá? Então eu iria de Fluminense nessa partida. Borussia contra o Ulsan. Iria no Borussia sem dúvida, tanto que a casa tá pagando pouco aqui, se você for olhar a odd de 1,27. Ural e Monterrey. É um jogo complicado, né? Porque o Ural deu trabalho até para Inter de Milão. Eu acho até que o Monterrey é mais forte, mas esse jogo aqui eu acho que eu iria mais para empate, né? O Monterrey vai terminar com 3 empates aí nessa fase. Inter de Milão e River, eu iria aqui na Inter de Milão. Pensando nesse bilhete aqui, é um bilhete com odd aqui, bem... deixa eu colocar aqui ó, com odd de interessante, né? Formou tudo aqui. Deixa eu ver, se eu colocar, por exemplo, aqui 25... deixa eu ver aqui. Você tem que dar um criar aposta aqui, mas você vai no criar aposta, né, direitinho aqui, entra dentro das odds e você vai criando aqui, eu acho que vitória do Fluminense, vitória do Borussia, o empate do Monterrey e uma vitória da Inter de Milão, não tem nada de muito mistério, tem? Não tem nada de muito mistério aqui nessa partida não, né? Então se você for aqui no criar aposta, você consegue fazer aqui as suas múltiplas apostas, né? Vou colocar aqui então, o que eu estava pensando, ó. Agora sim, você consegue ver tudo, ó. Aí você consegue ver aqui todas as odds aqui, Inter de Milão, empate, Borussia e Fluminense. Acho que tá factível, se você for pensar aqui, né? Você pode colocar aqui o valor que você for colocar das apostas, né? Deixa eu atualizar esse cupom aqui. Pronto. Atualizei aqui. Se você colocando aqui, vamos supor, 20, né? Só para bingar mesmo, né? Como a gente fala aqui. Aí, ó. Se você colocar 20 e bater desse jeito aqui, você leva 472. Ah, beleza. Perder 20 reais? Não vou perder 20 reais, não. Posso perder 10 reais. Dá 236. É um bilhete, assim, que é arriscado, porque você tá cravando aqui vitória, empate, tudo. Mas se você ficar, por exemplo, no óbvio, Borussia venceu o Ulsan, parece óbvio, Fluminense venceu o Mamelodi, não é tão óbvio, mas a odd do Fluminense é boa, então vale a pena você ir. Essa do Ural Reds aqui, se você quiser tirar, se você achar que tá muito arriscado para um empate, mas a Inter de Milão no River, eu acho que a Inter vai bater no River, tô com essa sensação, vai para 5,90, foi no 20 de novo, volta a 118. Aí você que sabe qual que vai ser sua odd, importante é você jogar com responsabilidade, jogo para maiores de 18 anos, vai apostar, vai de Betano, o link tá logo aqui embaixo, no primeiro link da descrição, para você se cadastrar no canal Bica Galo, beleza? Bom, voltando aqui as nossas notícias, né? Trazer essa informação do Galinho, que coisa horrorosa, viu, gente? Tá um negócio, assim, terrível esse Galinho, né? Assim, uma campanha pífia, uma campanha estranha, uma campanha que de fato o torcedor ele está envergonhado do que o Galinho está apresentando, e vou colocar também na tela para você como que está essa situação do Galinho. O Galinho tomou uma taca ontem, tomou de 3-0 para o Fortaleza, né? Só fica perdendo para lá e para cá, perde praticamente todas as partidas. Se o Atlético Goianiense bater o Cruzeiro no Mineirão, o Galinho pode ficar na lanterna do campeonato, né? O Inter tá um pouco à frente, o Inter vai jogar o clássico contra o Grêmio, que é o 17º, também estão em fases horríveis, mas o Galinho é o que importa, e perdeu de 3-0 pro Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, e domingo o Galo enfrenta o Cuiabá no próximo compromisso, na próxima rodada, que já vai ser a rodada 16, né? Então tá chegando próximo aí do afunilamento, e realmente uma campanha muito ruim, né? E o Galinho, então, muito próximo do descenso, muito próximo da segunda divisão, né? Então, o Galo ainda tem mais 3 jogos, Atlético Goianiense fora, Flamengo fora e Bragantino em casa,
né? E depois o Galinho já volta a jogar no próximo sábado agora contra o Boston City pelo Mineiro. Cobertura da base aqui no canal Bica Galo, com o Márcio Vitor trazendo sempre também as últimas informações do Galinho, das categorias de base aqui para você, com exclusividade no canal Bica Galo, tá? Por fim, uma apuração aqui que eu vou trazer para vocês, uma apuração importante. Conversei com algumas pessoas dentro do Atlético para entender o momento do clube, para entender de fato o que eles estão pensando para essa janela, porque se você for pensar que tá sem notícias, digamos assim, né? O torcedor ele fica reticente, ele fica receoso, ele fica pensando, de fato, será que o Galo não vai trazer ninguém? Será que só vai ter saída e tudo mais? Então eu falei assim, olha, eu já tinha trazido a informação que o Atlético iria se reforçar, que eu havia tido a informação que o Galo iria se reforçar, porém, o vídeo dá uma travada aí, né? Voltou. Eu havia trazido a informação que o Atlético iria se reforçar, porém, o que eu tenho de informação aqui, eu apurei mais um detalhe, né? Ontem conversei com algumas pessoas do Atlético e é o seguinte, exatamente o seguinte, tá? O elenco vai ter poucos ajustes, a ideia é ter poucos ajustes, a princípio, né, são ajustes aqui, deixa eu até colocar, esse aqui eu não posso colocar na tela não, porque é conversa privada, né? Mas são poucos ajustes, isso não tem relação com a situação financeira, foi o que essa pessoa me falou, tá? Então, basicamente, a questão toda do Galo não ter muitas contratações e tudo mais, não tem relação com a questão financeira, tem relação com uma questão que foi me falada, que foi de planejamento, tá? Então, planejamento era fazer uma janela maior, né, com mais jogadores, mais saídas e também mais chegadas lá no início do ano. E nesse meio do ano, apenas poucos ajustes. Poucas chegadas e poucas saídas. O elenco com mais ou menos 30 atletas buscando o equilíbrio, tá? Buscando maior equilíbrio, né? De fato é o que pensa, né, a diretoria do Atlético nesse momento, nessa informação. E a pessoa ainda me reforçou o seguinte, o investimento foi muito alto em janeiro e fevereiro, né, foi na ordem de 150 milhões, e o orçamento de 2025, ele foi aprovado lá no final de 2024 e vai ser cumprido, tanto na linha de investimento, quanto na linha de folha salarial, né? Investimento seria compra e venda, né? Então tem um orçamento, o orçamento vai ser cumprido, mas poucos ajustes acontecerão. Então algumas chegadas no sentido ali, como eu já trouxe para você também aqui no Bica Galo, um primeiro volante e um meia, né? O Atlético está tratando como prioridade. Ué, Jefferson, mas o Dudu chegou, será que vai ter um meia ainda assim? Foi a informação que eu tive, tá? Foi a informação que eu tive que pode chegar, sim, mais um primeiro volante e um meia nessa janela do Galo. Beleza? Galera, esse é o nosso Café com Jeves, tá? Deu umas travadinhas aqui, eu tive um pequeno problema com a câmera que eu uso para fazer aqui, mas eu acho que deu para entregar o conteúdo para vocês, tá? Vou até fazer um ajuste aqui para ficar tudo certinho para amanhã, para os próximos conteúdos, tá bom? E só peço para você deixar o seu like, tá? Dá o seu like aí. É importante demais esse like para ajudar a gente aqui no canal Bica Galo. Se inscreva no canal, sempre ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Bica Galo. Da minha parte, eu agradeço você pela audiência, um grande abraço, fique de olho para a gente te atualizar de tudo que vai acontecer na entrevista do Paulo Brax. O que ele falar lá, você vai ver nas nossas redes sociais, @canal Bica Galo e @Jeves_Galo. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e aqui é Bica Galo.